A competição chegando praticamente à metade. A gente falava ontem com o Lucas Silva, o Cruzeiro não tem uma meta traçada dos jogadores, mas quer fazer o mesmo do ano passado, chegar no regulamento. Vocês têm falado disso também? Temos sim. Esse é o nosso grande objetivo, né? Chegar na classificação em primeiro colocado. É uma questão que dá as vantagens, né, para as próximas fases, e a gente busca esse objetivo. Nesse jogo contra a equipe do Tupinambás, vocês tiveram uma semana inteira de preparação e o Mano também destacou que poderia e vai poder também na próxima semana trabalhar a parte tática. Quão importante isso é para vocês? Muito importante, né? Mês de fevereiro praticamente são 4 semanas, né, livres, né, sem jogo no meio de semana, para poder trabalhar tanto a parte física quanto a parte tática, né, algumas opções de formação, algumas opções de esquemas, também aperfeiçoando também, sabendo que durante o ano vão ser raras essas semanas, então a gente está procurando aproveitar elas da melhor maneira possível. A parte defensiva também foi destacada pelo Mano, principalmente naquele detalhe do time ter sofrido alguns gols, né? São 5 jogos, 4 gols sofridos. O que foi importante para não sofrer gols contra o Vila Nova e para que o Cruzeiro mantenha essa média da defesa não ser tão vazada? O processo de início de temporada, né, alguns acertos, algumas coisas ainda em adaptação, algumas mudanças de algumas peças, algumas estreias. É um período ainda que é necessário para essa adaptação, questões de correção e até mesmo evolução de equipe, né, para a gente cada vez mais se tornar isso um quesito forte de equipe, tendo esse equilíbrio tático entre defesa, meio e ataque, para que isso venha, né, ser uma rotina e a gente consiga fazer com que esse sistema, esse bloco seja bem feito aí durante a temporada. Léo, essa semana o Cruzeiro teve a famosa semana cheia para poder estar treinando. Semana que vem também, antes do jogo contra o América, partida essa aí que vai poder, quem sabe, até decidindo a liderança do Campeonato Mineiro. Qual a importância desse tempo aí para poder estar treinando? Até porque geralmente volta rapidinho das férias, a pré-temporada é curta. Qual que é a importância, de fato, dessa pré-temporada aí para vocês, no caso, essas semanas cheias? Muito importante. Iniciamos o ano com 2 semanas de pré-temporada, já veio uma sequência de jogos quarta e domingo, acaba não tendo um período de treino, não tendo esse período que consiga aperfeiçoar questões táticas, questões de posicionamento, até mesmo as questões físicas que são fundamentais para o decorrer do ano. Essas semanas agora de fevereiro que vão ser semanas importantes para aperfeiçoar essa questão física, principalmente, né, que vão ser semanas importantes de treino, né, de equilíbrio muscular, e as questões também táticas, que são algumas variações, né, correções, evoluções, para que a gente possa encaixar como equipe e ter um melhor êxito para que a gente consiga aí durante o ano tá bem entrosado, tá bem firme essa questão tática, para que a gente possa fazer um excelente ano aí durante esse período. No ano passado, salvo engano, o Mano disse que os jogadores, chegando ali a 5 jogos, 4 partidas, ele ia mexendo durante o Campeonato Brasileiro. Nesse início de temporada, ele comentou alguma coisa desse tipo com vocês? E como a gente não está podendo acompanhar os treinamentos que vem sendo fechados nas vésperas, a tendência, aí, pelo que você está vendo, é time titular, time forte para domingo contra o Tupinambás? Não, então, tem vários quesitos, né, em relação à opinião, né, a decisões do Mano, né, claro que é ele que toma essa decisão de mesclar a equipe, de não mesclar, às vezes a condição física da equipe em relação a outro jogo, né, por ser períodos pequenos, assim, igual joga na quinta e depois já tem que jogar no sábado ou às vezes no domingo, tem que ver e analisar bem a forma física da equipe no modo geral. Então, tem toda essa questão de tomada de decisão do Mano, que muitas vezes depende de muitas coisas. Acredito que em si é um grupo forte, um grupo que vem se preparando forte para que todo mundo esteja preparado para estar em todas as partidas aí e fazer o seu melhor. Léo, a gente começa sexta-feira com uma notícia muito triste, né? Lá no Rio de Janeiro, com um incêndio lá no Ninho do Urubu. 10 pessoas morreram, atletas da base. Vocês chegaram a conversar algo do tipo?
Então, nós estamos chegando agora, né, do treino, ficamos sabendo dessa notícia agora pela manhã, notícia triste, né, que acaba sendo próxima, né? Todos nós passamos por momentos assim, em categoria de base, já tivemos presente em vários alojamentos, vários tipos de alojamentos. São situações muito complicadas, né? Além dessa notícia do alojamento, a questão da sirene de outra barragem, né, perto de Barão de Cocais, Itatiaia-Sul. São notícias ruins, né, que a gente sabe que nos envolve, né, questões de enchente também no Rio. Então, o que a gente assim tem que ter fé, né, amor e esperança para que as coisas possam, a gente consiga superar tudo isso, né, as pessoas envolvidas, as pessoas que passaram por esses momentos, né. Eu desejo muita força, muita paz e muita solidariedade para que a gente consiga aí superar todos esses momentos aí difíceis. E que Deus possa confortar o coração de cada familiar, cada pessoa envolvida, né? Todos nós sabemos a dificuldade de tudo que é envolvido e a gente sempre está apto aí para poder ajudar e dar nossa palavra de motivação e nosso apoio. Léo, essa semana eu até perguntei pro Dedé, uma situação interessante na defesa do Cruzeiro, tem você e ele como referências, né? Além de ser jogadores mais experimentados, são titulares do time, e vem uma garotada, tem Kaká, tem Fabrício Bruno, o Murilo, que é jovem mesmo, jogando ao seu lado, é jovem ainda. Como vocês enxergam essa importância que vocês têm também para esses garotos? A gente sabe da responsabilidade que é, né? Tem sido, né? A gente sabe que vem sempre jogadores novos subindo da base, jogadores que estão chegando também, se tornar como referência e também como exemplo, né, de poder, exemplo como profissional do dia a dia, né, exemplo de caráter, exemplo do que se deve fazer, alguns conselhos, alguma palavra de poder, alguma palavra assim que a gente possa direcionar, né, possa ser válida para a carreira dos novos que estão chegando. Para que eles possam usufruir também e poder participar e tomarem decisões, as melhores decisões possíveis. A gente sabe que é um processo, né, quando você sai da base e chega no profissional, é um processo muito diferente, muitas coisas são envolvidas, né, a cabeça muda, né, e a gente procura passar sempre exemplos. Com certeza nós estamos vivendo um momento assim importante, onde a gente vê excelentes jogadores passando um momento, uma experiência e exemplos positivos, né, que todo mundo segue, como o Cristiano Ronaldo. Passamos aqui no Brasil um exemplo do Zé Roberto, de profissionalismo, né? Então esse formato em si tem mudado bastante, né, de jogadores que se dedicam, que se preparam, que se cuidam, né, até mesmo porque isso tudo está sendo necessário e vai ser mais necessário ainda pela intensidade dos jogos, pelo número de jogos que tem, pelo período curto de recuperação de um jogo para o outro. Então, essa preparação, essa dedicação, esse profissionalismo e essa questão de estar focado no trabalho cada vez vai ser mais exigente durante o ano, e é isso que a gente pretende e propõe de passar para os mais novos, para os jogadores que estão nos rodeando e que tá sempre com a gente. Léo, você falou em foco, e é interessante porque vocês falam muito no jogo a jogo, e é por aí mesmo. Só que daqui a um mês tem a competição que é a Copa Libertadores. Você acha que tudo isso que vocês estão fazendo agora, né, começaram no início do ano na pré-temporada e vão galgando agora nesses jogos de Mineiro, que não são fáceis, criando casca mesmo para quando vier uma competição mais difícil como a Libertadores? A gente, como você mesmo disse, né, nós pensamos jogo a jogo, né, cada competição tem o seu perfil diferente. O Campeonato Mineiro, né, tem as suas exigências, né, o seu modo de preparo, né, o seu estilo de competição, de classificação, depois o mata-mata. A Libertadores já é um outro perfil de competição, né, de jogos mais intensos, várias peculiaridades assim durante os jogos, mas que a gente vem se preparando, vem se dedicando o máximo para que a gente esteja cada vez mais encorpado tanto para
para a estreia, né, da Libertadores e quanto também durante o ano, e a gente vai cada vez mais criando como grupo uma casca, né, esse entrosamento com os jogadores novos que vão chegando, para que cada vez mais a equipe cresça no momento certo, né, esteja bem preparada aí para as decisões, momentos importantes aí, que a gente consiga sempre o nosso bom êxito. Léo, eu queria falar um pouquinho sobre o jogo de domingo. Nós vamos enfrentar o Tupinambás, uma equipe que eu acho que você nunca enfrentou na carreira, talvez na base. Não. E minha base foi no Grêmio. O que vocês conhecem aí de Tupinambás? O que já foi falado? Tem alguma informação já? Tem algumas informações táticas, tem algumas informações que a gente observa nos jogos, em alguns vídeos também. É um time que a gente pretende impor o nosso ritmo por se tratar de jogar dentro de casa, mas é um time que tem alguns jogadores experientes, algumas situações que podem nos oferecer perigo, que vem alguns jogadores de velocidade, de boa técnica, alguns jogos do Tupinambás eles surpreenderam alguns adversários, então a gente tem que ficar atento em alguns quesitos assim, para que a gente não venha a ser surpreendido e poder fazer o nosso melhor e buscar o nosso resultado, nosso objetivo para esse jogo. Falando do Tupinambás, Léo, vocês vão enfrentar o jogador mais velho do Campeonato Mineiro, né, o Ademilson, que tem 44 anos. E apesar dessa idade, já fez 3 golzinhos aí, tá dando um trabalho. Como é que é para o zagueiro enfrentar um atacante tão experiente, né? Porque a gente sabe que a experiência traz coisas boas e ruins, né? Tem o peso da idade, mas tem também uma experiência muito grande ali de posicionamento e tal. Como é que é enfrentar um atacante assim? Exato, como você mesmo disse, né? A experiência no futebol ela faz você conhecer bem, né, os atalhos, faz você conhecer bem ali o posicionamento, até mesmo questões de fazer gol, do quesito área, né? Então essa atenção defensiva ela tem que ser redobrada. Um jogador que conhece bem, já tem, né, várias situações que passou e tem que ser marcado de perto, tem que ter atenção. Ele, entre outros jogadores também, para que a gente não venha a ser surpreendido. E você tem pensamento de chegar tão longe assim na carreira também? Talvez não 44 anos, mas de chegar perto disso, talvez? Cara, citei do Zé Roberto aqui, né? É um grande exemplo. Esse é o nosso objetivo aí de chegar aí próximo ao Zé Roberto. Para nós assim já seria uma conquista muito grande, né? Ter um exemplo dele e a gente pretende, né? E um legado que ele deixou também, pretende segui-lo também. O Léo, você falou muito aí usou o exemplo do Zé Roberto. E você tem noção, acho que você é um dos jogadores referência nesse grupo do Cruzeiro. Você, o Henrique, o Fábio, o Dedé. Ao mesmo tempo que ser referência é importante, também o fardo é pesado, porque a responsabilidade é grande. O torcedor sempre olha com você sabendo que ali vai vir uma coisa boa. Tem esse lado também? Tem os dois lados, né? A responsabilidade, igual eu falei, se tornando uma referência, se acaba tendo uma responsabilidade maior. Igual eu falei do quesito de poder ser espelho, ser exemplo para os mais novos, né? Ser exemplo para o grupo, né? Até mesmo questão de conduta, caráter, profissionalismo. Gera muitas coisas assim que você tem que tomar decisões, organizar e são responsabilidades boas, né? Eu encaro assim como responsabilidades boas, né? Os outros também, tanto o Fábio quanto o Henrique também, Dedé, para que a gente consiga juntar e ser esse exemplo positivo, né, de uma liderança, de jogadores com uma liderança positiva para que faça o Cruzeiro cada vez mais vencedor, né? A gente tem buscado aí nesses anos títulos nacionais, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, e esse é o grande objetivo, de formar esse grupo de liderança assim positiva para que a gente alcance aí o objetivo de todo o grupo, que é vencer, quer conquistar títulos, quer prolongar a carreira, quer fazer coisas positivas também, né, durante a nossa carreira e a nossa profissão.